Quando o assunto é pesquisa eleitoral, os números vão muito além dos resultados. São 2.000 entrevistados em média por pesquisa, 123 municípios, 108 pesquisadores presencialmente, 95% o nível de confiabilidade, 160 veículos de imprensa falando sobre isso e milhões de brasileiros impactados. Genial nas eleições. Olá, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha. Sejam super bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje temos o prazer de receber Carlos Viana. Carlos Viana é ex-diretor de Política Econômica do Banco Central, é sócio e diretor de pesquisa da Capitalo. Olá, Carlos, seja super bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado, Juliana, Zé Márcio, prazer, eu que agradeço. Tá certo. E claro que a gente tem também a companhia dele, né? José Márcio Camargo, que é quem vai levar aí esse bate-papo. Bom dia, Zé, e já aproveito para chutar a bola para você, porque eu sei que tem muito assunto aí nessa semana de Fed, Copom e BCBR, serviços, e tudo isso aí com pano de fundo de guerra. Então tá com você aí, Zé. Ok, obrigado, Juliana. Bom dia, boa tarde. Obrigado, Carlos. Um prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Aqui é uma conversa informal, como nós já conversamos. Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre política monetária, sobre a economia brasileira, tá certo? Carlos, quer dizer, a gente tem uma pressão inflacionária importante. Aí temos uma guerra lá fora, tem muito choque de preço de commodities. Como é que você está vendo a situação da inflação no Brasil e no mundo de modo geral? Quer dizer, isso não é um problema brasileiro, tá certo? É um problema mundial. Como é que você está vendo a evolução da inflação na economia brasileira e no mundo neste momento? Ótimo tema, né? Essa acho que é uma daquelas ocasiões em que a inflação é um tema bem intuitivo para as pessoas, né? As pessoas estão sentindo no dia a dia os aumentos de preços, né? Que eles estão bastante disseminados, e aí em cima disso vem um choque de preço de energia, de petróleo, gasolina e grãos, né? Enfim, vai bater em preço de alimentação, é algo que todo mundo entende, né? Como é que isso funciona. Então, acho que é um cenário, do ponto de vista qualitativo, acho que é parecido no mundo todo, né? Vasta maioria dos países está com inflação bem acima do que se via há muito tempo, né? Há algumas décadas, diria, e essa inflação mais disseminada, e em cima disso vem esse choque, né? E que vai pressionar ainda mais a inflação ao longo aí dos próximos meses, né? Alguns trimestres, tudo. Então, acho que é uma situação difícil, né? Dificulta o trabalho dos bancos centrais, eles já vinham se mexendo para combater a inflação, alguns já fizeram, né, um pedaço grande desse trabalho, como é o caso do nosso Banco Central aqui no Brasil, que começou a subir juros há um ano atrás. Outros estão começando agora, outros ainda vão começar, mas, né, todos os bancos centrais se mexendo, e você vem mais um choque em cima disso. Então, acho que torna a situação mais difícil. Agora, a natureza do choque é que vai ser muito importante, né? Se for algo que se mostre temporário, né, os bancos centrais não deveriam reagir muito fortemente a esse choque de petróleo, de gasolina e de grãos, né? Porque aí ele é um aumento de alguns preços. Se isso não se mostrar muito persistente, isso em algum momento normaliza, e não é bom a política monetária ficar reagindo muito fortemente a esse tipo de choque, porque esses preços são muito voláteis, então você teria que subir o juro agora, depois baixar o juro em resposta a isso, então fica uma coisa muito brusca, digamos assim, né? Então, acho que a prescrição é olhar se esse choque vai se mostrar persistente e se ele vai contaminar outros preços da economia. E daí o Banco Central tem que se preocupar bastante com essa possível contaminação do choque para outros preços.
O problema é que você tem uma guerra, né? Tem uma guerra com sanções à Rússia. Quando a guerra acabar, supondo que a guerra acabe em algum momento, quando ela acabar, a grande pergunta que persiste é o que vai acontecer com as sanções. Eh, Vai diminuir as sanções? Os Estados Unidos vão diminuir as sanções à Rússia? Os países ocidentais vão diminuir a sanção? Vão voltar? A Rússia vai voltar ao mercado internacional com trigo e etc., ou não? Né? Quer dizer, então, e isso é uma incerteza que vai permanecer até acabar a guerra, tá certo? E diante dessa incerteza, você acha que os bancos centrais devem reagir agressivamente ou você acha que eles devem ainda esperar um tempo para reagir com mais cuidado? Eu acho que reagir em alguma medida eles devem, né? Porque você sabe, mesmo no cenário mais benigno, você, em geral, tem algum efeito desses aumentos tão grandes, né, como a gente está vendo, algum efeito na inflação mais disseminada na economia, acho que você vai ter. Né? Então, alguma reação ao choque, eu acho que já seria indicada. Né? O que isso quer dizer? Se você estava se preparando para subir o juro um certo tanto, você fala, opa, vou ter que subir um pouco mais, porque tem um novo choque aqui, e acho que isso já é esperado que ele vá produzir algum efeito adicional sobre essa inflação mais disseminada, vamos chamar assim, na economia. Né? Aí, sobre os efeitos mais longos, de fato, é um cenário muito incerto, né, Zé Márcio? Como o mundo vai ficar, quando é que esse conflito vai se encerrar, atenuar e se encerrar, e como é que vai ficar a situação depois, obviamente muito incerto. Eu tenderia a achar que a gente vai ver um espectro de mudanças, né, nessas sanções. Imagina que a guerra terminasse, eu tenderia a achar que, para algumas atividades econômicas, acho que há um interesse mútuo em talvez aliviar as sanções. Né? E acho que isso poderia ocorrer. Agora, acho que para outro tipo de comércio, aí acho que não há interesse nenhum do lado do Ocidente em voltar atrás e normalizar depois do que ocorreu. Então, eu tenderia a achar que comércio de commodities é possível que se normalize um pouco mais rapidamente do que, por exemplo, fornecimento de tecnologia e de bens industrializados, né, com alta complexidade e valor agregado para a economia russa, porque acho que são temas diferentes. Acho que num tem mais interesse de ambas as partes que haja algum comércio, pelo menos no curto prazo, para aliviar esses gargalos, né, enquanto que para outros produtos, eu acho que aí você tem temas estratégicos, né, considerações de uso dessas tecnologias para fins militares e etc. E eu tenderia a achar que essas sanções persistiriam por mais tempo. Mas é um grande chute, vamos colocar assim, né? Um tema difícil e muito incerto. É uma tentativa de enxergar como é que essas sanções podem evoluir ao longo do tempo. Você está chamando a atenção para uma questão de longo prazo. Eu tenho uma preocupação nessa questão de longo prazo. Eu estou com uma preocupação que eu acho que é importante, mas que eu gostaria de te escutar sobre isso. Quer dizer, a gente tem aí, quer dizer, o governo americano está restringindo o acesso da Rússia às suas reservas em dólar e em ouro. Certo? Reservas que estão localizadas nos Estados Unidos. Na verdade, quer dizer, o dólar quer dizer, no sistema de moeda fiduciária, a moeda é uma dívida que o governo é uma dívida soberana, né? O governo tem uma dívida com a pessoa que tem o dólar. O governo está se comprometendo, bem ou mal, quer dizer, o governo no fundo é como se o governo dissesse assim, eu te dou $1, tá certo? Mas eu estou disposto a aceitar esse dólar de volta a qualquer momento. Na hora que você tira o acesso de um país ao dólar que ele comprou, tá certo, de alguma forma, né? Quer dizer, me preocupa, quer dizer, como que isso vai afetar quer dizer, a aceitação de moeda fiduciária no mundo a partir de agora, independentemente do que eu não estou discutindo, obviamente, se foi correto ou errado, dado o fato que teve a guerra, dado as atrocidades que estão acontecendo, quer dizer, mas a minha preocupação é muito mais com a ideia de que como que o mercado, as pessoas vão reagir em termos da credibilidade das moedas fiduciárias
diante dessas restrições ao acesso do dólar e do ouro, quer dizer, no mercado financeiro por parte do governo americano. Não sei o que você acha dessa avaliação. Acho um ótimo tema importantíssimo, de longo prazo, né? Acho que no curto prazo não vai mudar nada, porque não há alternativa. Esses desenhos, né, do sistema financeiro internacional são coisas que se mexem devagar, né? São movimentos seculares, esse ganho de importância de uma moeda, perda relativa de outra, são coisas realmente muito lentas, mas acho que esse é um evento que pode mudar o curso das coisas, sim, né? Então, vamos pensar aqui, vamos nos colocar no lugar, né, de países que acumularam, né, reservas internacionais, né? China, por exemplo, 3 trilhões de dólares. Exatamente. E essas reservas estão, como você colocou, né, investidas em títulos de países, de diversos países, e tem exposição a diversas moedas, né? E aí ocorre um episódio desse, né, de uma guerra e uma resposta dentro do escopo das sanções de bloquear o acesso a essas reservas. Você fala, pô, esse negócio, né, eu achei que eu fosse poder usar aqui e está bloqueado agora, né? Um ponto, assim, acho que em alguma medida os países entendiam que esse risco era possível, né? A gente já tinha visto aí um movimento da Rússia fugindo do dólar, em certa medida. A gente não sabe exatamente o quanto que ela conseguiu fugir, em que intensidade, né? Mas ao longo do tempo ela claramente reduzindo, né, a parcela de títulos investidos na dívida do governo americano, né, e a exposição ao dólar. Então, talvez se preparando ou entendendo que, opa, tem uma chance aqui disso ser congelado, e eu vou tentar fugir do dólar para outras moedas e dos títulos do Tesouro Americano para outros ativos, né? Agora, a Europa também, né, acho que enfim, mostrou uma disposição para enfrentar e aplicar sanções muito maior do que você esperava. Então, é possível é provável que eles tenham sido pegos de surpresa, né, e estejam, de fato, enfim, surpresos com essa situação. Aí, pensando para prazo longo, né, tentando fazer aqui um exercício, um esforço com a tua pergunta, a tua provocação, que eu acho muito boa, né, você falou, opa, pera lá, então talvez esses ativos não valham tanto, assim, eles não sejam tão seguros quanto eu achava, né? E como é que os países podem reagir a isso, né? Então, eu vejo basicamente 3 vetores, assim, que acho que podem ter relevância a longo prazo. O primeiro é que, em certa medida, as reservas passam a valer menos, no geral, assim, né? Então, acho que o incentivo a acumular tanta reserva diminui, porque se na hora que você mais precisa, numa hora adversa, você pode não ter acesso, isso diminui o incentivo a você acumular tanta reserva, né? Um segundo é falar assim, dada uma certa quantidade de reserva que você vai querer ter, digamos que ela seja um pouco menor depois desse episódio, você vai pensar mais sobre onde é que eu vou botar essa reserva, como é que eu vou diversificar, né, e vou ficar menos exposto a esse tipo de risco. Agora, o terceiro ponto, Zé Márcio, eu acho que essas considerações elas são muito relevantes para alguns países e pouco relevantes para outras, né? Então, sei lá, deixa eu fazer uma analogia aqui. Digamos que a gente tem um grupo de países que são mais briguentos ou mais baderneiros, digamos assim, no contexto global, e países que têm menos chance de se verem, né, num conflito armado no futuro e tal. Então, eu acho que países que têm menos chance de se envolver em grandes questões geopolíticas, etc., esses vão estar menos preocupados e falar assim, eu vou diversificar um pouco, possivelmente eu vou ter um pouco menos de reserva, mas eu acho que talvez o impacto não seja tão grande assim. Agora, países, né, que, pela sua relevância geopolítica, o seu papel na ordem global, podem se ver no futuro, antecipar, né, situações em que eles vão estar envolvidos em algum conflito relevante, esses acho que vão ter que pensar várias vezes onde é que eles vão botar as reservas, né? Então, você tem que tentar ter reserva de países aliados, né? Poupar em ativos de países que vão ser seus aliados nessa hora e não vão te cortar, né? Então, acho que eu tenderia a achar que a gente veria no longo prazo uma certa segmentação, quer dizer, você vai ter, para alguns países, essas considerações não são tão importantes, para outros países eles vão ter que pensar estrategicamente, né? Ou seja, essa arma financeira que foi usada,
vai tornar a decisão de alocação de reservas uma decisão também estratégica nesse ponto de vista, né, de geopolítica. E acho que isso tende a mexer com o status do dólar, né, no prazo longo, estamos falando aqui no prazo realmente longo, né, mas no status do dólar como moeda de reserva. Eu acho que esse prêmio por segurança, né, ele diminuiu de valor, né, porque para uma parte do mundo que pode, enfim, vir se envolver em conflitos no futuro, isso deixou de ser um ativo seguro, né? Então, acho que o prêmio de segurança diminui. Você acha que uma pergunta que eu acho que é interessante é o seguinte: você acha que a demanda por criptomoedas vai aumentar? Porque, afinal de contas, é uma moeda não regulamentada. Então, quer dizer, se você quer fugir das regulamentações, seria uma forma de você fugir da regulamentação, exatamente demandar, quer dizer, acumular uma parte das suas reservas em criptomoedas. Você acha que esse tipo de processo... Agora, por outro lado, é muito inseguro, né? A criptomoeda varia muito de valor, não é uma reserva de valor, na verdade, tá certo? Porque varia muito. Então, você acha que uma coisa compensa a outra num momento como esse, que a gente está falando aqui de muito longo prazo? Você acha que isso pode acontecer? Vou tentar especular aqui, tá, Zé? Mas primeiro deixa eu fazer uma ressalva aqui, que eu não entendo muito de criptomoeda, tá? Então, digamos assim, da parte de encanamento, como é que de fato funciona, quer dizer, o quão protegidas de sanções estão essas criptomoedas ou estarão essas criptomoedas no futuro? Não sei responder, né? Será que, de alguma forma, né, enfim, países não conseguem interferir, né, no processo de uso dessas criptomoedas com recursos tecnológicos, né, e, enfim, conceitualmente é uma coisa descentralizada, que está lá registrado que aquela criptomoeda é de propriedade de fulano ou do país tal, mas, enfim, só estou aqui manifestando a minha ignorância com como é que funciona esse encanamento, de fato, tecnológico de registro, né, dessas criptomoedas, e acho que talvez haja risco também desses ativos serem, de alguma forma, alcançados por sanções, né, no ambiente desse. E tem um outro ponto que você falou, quer dizer, não são ativos estáveis ou seguros em termos de valor, né? Então, eles não se prestam a esse papel para esse lado. Agora, eu acho que é um mundo tão diferente, né, depois desse episódio, que é uma possibilidade. Assim, eu não consigo certamente descartar. Se houver ativos que são seguros do ponto de vista de estarem fora do alcance de sanções, esses ativos têm que ganhar algum valor. Tudo mais constante, né? Tudo mais constante, você aprendeu que o dólar e os títulos do Tesouro Americano podem ficar inalcançáveis para alguns países. Para esses países, ativos que não são alcançáveis por sanção ganham algum valor. Agora, para eles terem valor, esse país precisa ter capacidade de transacionar com alguém, né? Porque também não adianta você ter reservas e ficar tipo tio Patinhas, né? Guardado lá no cofre do tio Patinhas, admirando as moedas ou as criptomoedas que você guardou, e você não conseguiu usar isso para nada, né? Então, por isso que eu acho que essa ideia de segmentação em grupos, né, geopolíticos, talvez geográficos, em certa medida, acho que tende a ser uma história importante nesse longo prazo, né? Porque você... na verdade, já está acontecendo. Aliado, isso, a gente já vê isso. Já está começando a acontecer com esse acordo entre a China e a Rússia, tá certo? Muito provavelmente existe aí alguma coisa no sentido de utilizar o yuan para resolver o problema do conflito aí, das sanções à moeda russa, tá certo? Isso. Então, acho que isso é um bom ponto. Acho que essa coisa da segmentação parece bem interessante, realmente, tá certo? Agora, voltando aqui à nossa conversa sobre política monetária, eu tenho dito que eu não tenho nenhuma dúvida que o Banco Central americano, o Fed, está atrás da curva, que efetivamente a inflação dos Estados Unidos está muito mais forte do que justifica uma taxa de juros de 0 até anteontem e de 0,25
0,25 hoje, tá certo? E que muito provavelmente, quer dizer, o Fed vai ter que intensificar o processo de ajuste, tornar o processo de ajuste mais rápido para tentar segurar a taxa de inflação. Não sei qual é a sua avaliação em relação ao processo que a taxa de inflação, quer dizer, a política monetária americana, como é que você está vendo esse processo ao longo desse ano? Eu concordo, estou na mesma página que você, Zé Márcio. Eu acho que né, a inflação ganhou uma dinâmica que não se via, sei lá, mais de 40 anos, né, 40 anos para mais, nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, a gente, obviamente, tem experiência muito mais recente com inflação alta e disseminada, né? E a política monetária, acho que o Fed já reconheceu isso, a política monetária dele está inadequada para esse ambiente. Né? Ele calibrou a política monetária para um mundo que não aconteceu, reconheceu que esse mundo não aconteceu, foi se ajustando, mas é um processo lento. Né? Eu até acho que para o Banco Central, né, dos Estados Unidos e o Fed, até acho que eles se mexeram com certa rapidez. Né? De metade do ano passado para cá, ele saiu de não falar em alta de juros para já subir alguma coisinha, né? Mas ainda estava comprando ativos, enfim, ainda está, né? E vai começar a redução do balanço. Então, eu concordo totalmente que ele está, olhando a fotografia, ele está atrasado. O filme foi mudando, ele foi se ajustando, mas ele está atrasado. Né? Eu acho que, olhando a comunicação e tentando entender a mensagem, eu acho que eles estão convencidos que eles precisam subir o juro com celeridade, assim, e estão confortáveis com isso. Né? Na entrevista na quarta-feira, né, anteontem, quando perguntado sobre isso, né, o Powell, né, o presidente lá do Banco Central Americano, falou algumas vezes que a economia está muito forte, o mercado de trabalho está muito forte, ele vai aguentar essa alta de juro, assim, mostrou quase que nenhuma preocupação, né, com o risco de você, enfim, errar na mão e esfriar demais a economia. Agora, eu acho que a discussão vai ser essa em algum momento. Né? Assim, o Banco Central, é muito provável que o Banco Central americano precise subir o juro a ponto de realmente dar uma esfriada na economia. A economia está muito forte e a inflação está alta e disseminada. Só por mágica, só por muita sorte, você consegue fazer a inflação voltar para o seu objetivo de 2% sem ter que dar um freio na economia, né? Você fazer o chamado pouso suave, né? Que os economistas falam, que você conseguir ir crescendo a taxas um pouco menores, convergir para um equilíbrio, a inflação volta e tudo fica perfeito, e você, em nenhum momento, precisou pisar no freio e esfriar a economia e gerar um aumento de emprego. Eu acho que o tema, o elefante na sala, é essa conversa, que o Banco Central está só tangenciando, ele não está abordando isso até aqui, de forma muito suave, né? Ele toca esse tema de forma muito suave. Então, eu acho que o que a gente vai ver nos próximos meses é a continuação desse filme, quer dizer, um Banco Central que vai reagindo aos dados, e os dados devem permanecer fortes e com inflação alta e disseminada, ele vai acelerar um pouco mais esse processo. Né? Ele não falava em subir juro enfim, 9 meses atrás, já subiu um pouco, está falando em subir num ritmo gradual, daqui a pouco acho que ele vai discutir, vou precisar subir um pouco mais rápido, porque ele quer chegar nesse neutro rápido, e acho que a discussão, em breve, deveria virar para a chance dele precisar fazer mais altas de juros do que isso, quer dizer, realmente frear um pouco e esfriar essa economia para tentar segurar a inflação. Quer dizer, na verdade me lembra um pouco o período que eu morei nos Estados Unidos, estava fazendo doutorado, tá certo? Lá na década de 70, o cenário era muito parecido com isso, inclusive o seu discurso era muito parecido com coisas que a gente escutava na época, que era exatamente essa coisa de, não, a inflação está acelerando, mas a gente tem que ir com cuidado, vamos fazer, quer dizer, no final das contas, lá na década de 70, no final, quer dizer, você teve que dar um choque de juros muito forte, que acabou gerando, quer dizer, um problema grave no mundo inteiro, né? Quer dizer, vários países do mundo faliram, literalmente, por causa do choque de juros que aconteceu nos Estados Unidos. Você acha que existe uma probabilidade razoável
significativa de acontecer a mesma coisa agora, dado que o Banco Central americano está reagindo de forma relativamente lenta e que você tem um outro choque acontecendo agora, né, dos preços das commodities, petróleo, trigo e etc., que vai compor já numa inflação bastante elevada, você já está com uma taxa de inflação próxima a 8% nos Estados Unidos. Você acha que existe uma probabilidade grande de você acabar tendo que fazer, o Fed acabar tendo que fazer um choque, não necessariamente daquela magnitude toda, mas um choque razoavelmente forte de política monetária para controlar a inflação? Subir bem mais. Eu acho que sim, eu acho que não, como você colocou, acho que não um choque como foi, né, na década de 70, porque lá de fato ficou muito tarde, né, a inflação se disseminou, ficou entranhada na economia, na mentalidade das pessoas, e teve que chegar, né, o Paul Volcker lá e falar assim, eu vou acabar com isso, custe o que custar. Custou uma recessão muito forte, né, e outros países, como você falou, quebraram, tiveram problema com dívida externa. E agora, o que joga a favor do Fed não cometer esse erro é justamente a história, né? O pessoal conhece muito bem essa história, e o Powell, inclusive, né, perguntado sobre isso numa apresentação e um testemunho que ele fez no Congresso americano, ele falou isso, o nosso template, né, o nosso plano de voo aqui é justamente não repetir o erro da década de 70, né? E ele foi perguntado, se for necessário, você vai fazer o que tem que ser feito para baixar a inflação, você vai, no fundo, repetir o Paul Volcker. Ele falou, vou fazer o que for necessário, pode anotar, pode registrar aí para a história, que a minha resposta é sim, vou fazer o que for necessário. Então, assim, acho que o erro é conhecido, né? Isso não garante que você não vá incorrer no erro de novo, né? Ajuda o fato de você já ter visto um episódio e ter diagnosticado que houve um erro de política monetária ali. Uma outra coisa que eu achei interessante, que o Powell falou nessa aparição dele no Congresso, é essa visão de que o Banco Central, na época, não se sentia como tendo um mandato claro o suficiente, né, para fazer isso, para fazer esse piso no freio brusco, se necessário for, para segurar a inflação, né? Ele verbalizou isso, ele falou... E acho que na hoje... verdade, o Fed era muito menos rigoroso, quer dizer, muito menos forte, eu vou falar assim, do que é agora. Nós tivemos lá, no meados dos anos 70, você teve uma substituição do presidente do Fed, o cara pediu demissão e foi reposto, tá certo? Exatamente porque ele não se sentia em condições de fazer a política monetária necessária para controlar o processo inflacionário. Para isso. Exato. Não, perfeito. Acho que esse é o ponto. E até recorreram a controles de preço, né? Então, assim, exatamente. A ideia é que o Congresso, enfim, partes do governo também teriam atribuições e responsabilidade por fazer alguma coisa para segurar a inflação, e fizeram, né, coisa que a gente sabe que não funciona, controle de preço, etc. E em algum momento não teve jeito, o Fed teve que ir lá pisar no freio e dar o choque, como você falou, né? Eu acho que hoje os bancos centrais falam, não, essa responsabilidade é minha, se a inflação começar a fugir de controle, quem tem que resolver sou eu, o Banco Central, né? Então acho que tudo isso joga a favor. Agora, não nos protege, né? Não é um seguro perfeito contra um erro de política ou um atraso, enfim. Então, eu acho que o risco da inflação se mostrar muito mais difícil de baixar do que está refletido nas projeções do Fed, acho que esse risco é muito concreto, né? Assim, o cenário que o Fed está trabalhando é um cenário muito benigno ainda. É um cenário em que a economia continua crescendo acima do potencial, o desemprego fica lá embaixo, a inflação vem caindo e volta para 2 ao longo do tempo, sem o Fed precisar fazer um grande pisar no freio em momento algum, né, de forma relevante. Então, acho que isso parece um cenário um pouco otimista demais. Assim. Tudo dá muito certo para o plano de voo correr conforme o cenário do Fed, e a gente tem que trabalhar com probabilidades, né? Então, assim, do ponto de vista de probabilidade, acho que tem mais chance da inflação se mostrar mais resiliente, mais persistente, mais difícil de baixar do que o que está refletido no cenário. E aí o Fed acho que vai reagir ao longo do tempo, ficando mais duro.
né? Então ele pode, por exemplo, ao invés de ficar subindo só 0,25, em algum momento, possivelmente daqui a 2 reuniões, acho que isso não acontece na próxima, mas para junho já seria uma certa possibilidade, ele fala assim, vou subir mais rápido, né? Vou passar para um ritmo de 50 pontos base, ou 0,5% por reunião, né? E esse filme vai evoluindo. Eu estou vendo como um filme, né? Se a gente voltar ao primeiro semestre do ano passado, voltando a esse ponto aqui, não se falava em subir juro, a discussão era se a taxa de juros subiria em 23 ou 24, né? E passados 9 meses, a gente está com o juro já, o primeiro movimento, é pequeno, está atrás, mas vendo como um filme, acho que o Fed está se mexendo. Agora, Carlos, olhando para a política monetária aqui no Brasil, como é que você está vendo a política monetária aqui no Brasil? Você acha que o Banco Central brasileiro está sendo excessivamente duro na política monetária? A gente está projetando, quer dizer, está todo mundo, o mercado está projetando uma taxa de juros aí da ordem de 12,5%, 13%, às vezes até mais, gente, até um pouquinho mais, com uma taxa de inflação cedendo para níveis próximos a 6, 7, tá certo? O que significaria uma taxa de juros real bastante elevada. Você acha que é isso mesmo? Que é esse o caminho? Você acha que o Banco Central brasileiro está na face oposta do Fed, ou seja, está mais duro do que precisaria estar nesse momento? Qual é a sua avaliação aí desse processo? Eu não diria que está mais duro do que precisaria, não, Zé Márcio. Acho que aqui, né, o Banco Central reagiu muito mais cedo, né? Já está completando aí um ano de alta de juros, completou um ano de alta de juros, né? E subiu numa velocidade bastante forte, né? Obviamente partindo do nível de juro muito baixo, né? O nível de 2% que estava valendo antes de março do ano passado era muito baixo, mas deixando essa parte para trás, ele reagiu e subiu muito fortemente. O que eu acho que é a grande diferença, né? A gente é um país, acho que com menos estabilidade macroeconômica, né? Assim, a política fiscal está sob questionamento, a gente tem uma dúvida sobre como é que vai ser o rumo das políticas econômicas do próximo governo, né? Isso gera dúvidas, ou seja, essa ideia das expectativas de inflação, a gente fica falando, parece que é algo, né, assim, etéreo, coisa de economista, mas no fundo é como é que as pessoas estão pensando a coisa inflacionária, né? O sujeito que vai fixar preço, se ele se preocupa em botar o preço, já levando em conta que todos os outros preços vão subir, né? A mesma coisa para os salários e tal. Então, acho que países como o Brasil, que tem esse risco da inflação ganhar uma vida própria, né? E aí fica muito mais difícil você segurar, eu acho que eles têm que ser mais conservadores mesmo do que países que têm menos, né, histórico, ou um histórico mais distante com esse tipo de problema, né? Então, eu acho que o Banco Central está fazendo um trabalho sério nessa dimensão, está chegando perto do final do ciclo, como você falou, né? Pode terminar 12,75, 13,25, enfim, acho que vai ser algo nessa vizinhança de 13,25, e aí eu acho que ele vai ter que parar um tempo para ver, né? A gente sabe que a economia reage com um atraso ao que o Banco Central faz, né? Tem essas famosas defasagens, então o Banco Central dessa vez subiu muito rápido, então é de se esperar que demore um pouco até os efeitos desse aperto de política monetária realmente aparecerem, e acho que em algum momento, como você colocou, né, esse nível, digamos 13% de juros, se a inflação cair para 6 ou 7, você está falando de um diferencial grande desse juro real. Em algum momento isso começa a ficar mais claro que, opa, peraí, virou, eu consegui virar o jogo e agora é uma questão de tempo e de condução cuidadosa da política monetária para a inflação voltar para níveis mais baixos. Então, acho que em algum momento haverá uma janela para o Banco Central desfazer, né, esse aperto e ceder. Mas eu acho que não dá para brincar, né, com a inflação aqui. Eu gosto de dizer que a inflação não aceita desaforo, né, no Brasil. E acho que o Banco Central viu uma disseminação, uma inflação que não se esperava no ano passado, né? Não só o nível de 10%, mas realmente muito disseminada, e está fazendo um trabalho duro para enfrentar isso. Eu acho que está certo. Nós concordamos, eu acho que o nosso cenário é exatamente o mesmo, a gente acha que realmente o Banco Central tem que ser duro mesmo. Para repetir uma frase de um diretor do Banco Central
que eu conheço, que ele disse, olha, que a gente só pode errar para cima, a gente não pode errar para baixo. Dado a credibilidade que o Brasil tem de controle da taxa de inflação, a gente pode errar com juros para cima. Errar com juros para baixo vai dar errado. E é exatamente isso aí, quer dizer, a gente tem que estar, infelizmente, a gente ainda tem isso que é importante. Bom, o Carlos, a Juliana está aqui dizendo que está na hora, está me beliscando aqui embaixo da mesa. Pô, está na hora de acabar, está na hora de acabar, tá certo? Quero te agradecer muito, excelente conversa, muito boa. Acho que a gente falou e tocamos em questões extremamente importantes de longo prazo, de curto prazo, da questão da taxa, da política monetária no curto prazo, essa questão da credibilidade das moedas, que eu acho que realmente as pessoas não estão muito tão preocupadas com isso, mas acho que foi uma conversa excelente. Muito obrigado novamente por ter aceito o nosso convite e estamos aqui à sua disposição quando você quiser. Vamos conversar um pouco mais. Prazer foi meu, Zé Márcio. Eu que agradeço aí o convite. Sempre um prazer. Tá certo. Toda sexta-feira é isso, hein, Zé? Tendo que te beliscar embaixo da mesa. Bom, pessoal, Este foi o Conversa com Zé Márcio, nosso economista-chefe aqui da Genial, que bateu um papo hoje com Carlos Viana, ex-diretor de Política Econômica do Banco Central e sócio e diretor de Research da Capitalo. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e não esquece que hoje ainda tem fechamento de mercado, viu? A gente se vê. Um beijo, tchau, tchau.